E a última dica é uma dica muito importante. Quando você começa a fazer receita sem glúten, você, na maioria das vezes, não conhece os tipos de farinhas que você utiliza, o nível de hidratação de cada massa. Então é muito importante, essa dica aliada à primeira dica que eu dei, que é testar as receitas, que você observe o ponto de hidratação de cada massa. A depender dos tipos de farinhas e das quantidades de farinhas que você utiliza, o ponto de hidratação, ele vai ter que ser o mesmo, só que você vai ter que modificar a quantidade de líquidos. Então, uma massa sem glúten, ela é mais líquida do que uma massa tradicional feita com farinha de trigo, justamente porque as farinhas sem glúten, elas demandam maior hidratação, maior umidade dentro da massa, porque elas absorvem essa água, esse líquido, que está ali disponível de maneira diferente. Então, por exemplo, se você faz uma receita com um mix predominantemente integral, você precisa deixar essa massa mais hidratada, ela precisa ser mais líquida para que lá dentro do forno, quando começarem a acontecer os processos químicos, eu tenha água o suficiente disponível para que as farinhas a absorvam e não me deixem uma massa ressecada. Se eu tenho uma massa muito firme com farinhas integrais, quando eu colocar para assar, eu não vou ter água o suficiente, não vou ter líquido o suficiente para a quantidade de farinhas e os tipos de farinhas que eu utilizei. O que vai acontecer? O meu resultado final vai ficar seco e farelento, tudo bem? Mesmo que eu tenha utilizado um agente de liga, quando eu tenho a ausência de líquido, eu vou ter um esfarelamento no meu resultado final, além dele ficar seco. Então, o uso de farinhas integrais requer mais quantidade de líquidos. Assim como o uso de farinhas refinadas requer uma menor quantidade. Porém, em ambas as formas, eu preciso de um ponto de hidratação mais cremoso, mais úmido, mais hidratado do que o ponto de hidratação com as massas feitas com farinha de trigo. Então, se você está acostumado a fazer massas com farinha de trigo, você precisa entender que na confeitaria sem glúten, o ponto de hidratação, o jeito que você vai fazer essa massa vai modificar, porque os princípios, os fundamentos são outros, os tipos de farinha são outros e você precisa conhecer cada uma delas para você ter um resultado final que fique macio e fofinho e que não fique seco e farelento.